Este é um podcast Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Olá, eu sou a Lilian Sais e você está ouvindo o episódio 31 do Como o Poema, o penúltimo episódio dessa temporada. No episódio passado, a Lilian Aquino falou sobre o poema mais antigo e o mais recente que ela escreveu na série O Primeiro e o Último. O episódio de hoje faz parte do formato Como o Poema, que foi o que deu origem a esse podcast. Nele, uma poeta comenta a história escondida por trás de um poema de sua autoria, e a convidada de hoje é a poeta Kátia Marchese. The spider holds a silver ball in unperceived hands, and dancing softly to himself, his yarn of pearl from naught to naught, in unsubstantial trade, supplants our tapestries with his in half the period, and dancing softly to himself, an hour to rear supreme his continents of naught to naught, then in unsubstantial trades a silver supplants our tapestries with his, and dancing softly to himself, his yarn of pearl unwinds. Ele tem a ver com o livro, mas ele nasce da minha experiência com a Emily Dickinson, né? Que é uma das poetas que eu também me influenciaram para escrever, assim, né? E é muito doido, porque ele nasce de uma tradução de uma pessoa que não conhece a língua. Há um tempo atrás, numa oficina literária com a Anna Rush, a gente fez um exercício de tradução, né? Porque é impressionante mesmo o quanto a tradução te ensina a escrever. Depois que eu fiz esses exercícios, eu vi o quanto o exercício da tradução é um baita exercício de escrita. Porque você tem que se aproximar do poema, você tem que ouvir também a sonoridade daquele poema várias vezes. Então você fica muito tempo com o poema e você se aproxima muito da construção, né? E foi assim, eu fiz essa experiência. E eu preferi um em espanhol, que eu me viro melhor em espanhol, né? Mas aí não, vamos fazer uma língua, o desafio era fazer uma língua, e realmente a Ana sabe que eu não sou muito do inglês, assim, eu tenho, desde a adolescência, uma boa dificuldade de aprender inglês, na sonoridade. E bom, e fui pro desafio, imagina. E aí falei, meu Deus, como é que eu vou traduzir uma língua? E aí eu me agarrei num dicionário. Imagina, foram 8 versos, eu levei acho que 1,5 para traduzir 8 versos. E traduzia tudo, até os pronomes, porque o pronome pode dizer várias coisas, né? Então, assim, para cada palavra que eu traduzi, elementos de ligação, pronome, palavras, eu só não traduzi o ponto final ou os travessões dela, porque o resto eu fui no dicionário e levantei tudo. E aí eu elenquei, né, para cada palavra, para cada uma delas, todas as possibilidades de sentidos que o dicionário em inglês dava. Bom, então você imagina quantas versões eu montei do poema, até eu achar aquela que eu achei que tinha se aproximado mais do poema dela. E foi uma surpresa para mim o resultado, né? Depois eu levei o poema para oficina, para análise, e as pessoas gostaram muito, escreveu muito bem traduzido. Eu quase falei, imagina que uma pessoa que precisou se grudar no dicionário porque não conhece a língua, né? E quando você não conhece a língua, você perde muita coisa também, né? A forma de dizer, a intenção de dizer aquilo, tudo isso some. Mas eu me agarrei nas possibilidades e me agarrei, eu acho que essa coisa da tradução é também você encostar no poema, sabe? Que nem um encosto, assim, e sentir mesmo a vibração dele. Sentir a voz da Emily Dickinson. Eu peguei várias pessoas lendo o poema em inglês na internet, eu achei, para ouvir um pouco a sonoridade, né? E fiquei muito assim, em alguns momentos eu dizia assim, o que Emily Dickinson, né? O que a voz dela diria dessa palavra? Eu acho que não é essa, talvez seja outra. Então, assim, acho talvez que seja um crime dizer isso, mas assim, usar da intuição. De você se aperceber da voz do outro, né? Deixar a audição bem atenta, né? Ao escutar o poema.
E depois, um dia, eu olhando as imagens do Hopper, tem o quadro, que é um quadro inspirado no poema, né? Que é uma mulher na beira da porta da casa, assim, olhando para fora. E eu falei, essa é a aranha da Emily. E aí eu falei, essa é a experiência. E aí eu me coloquei no meu quintal mesmo, observando da porta, da minha porta que dá para o meu quintal, observando. E observei mesmo a teia de aranha da minha jabuticabeira. Então eu acho que para escrever esse poema eu tive as duas experiências, né? Ouvi Emily Dickinson, descobri a beleza do gesto da aranha no poema dela e depois descobri a aranha do meu quintal, dessa mulher que está nessa experiência de estar dentro, né? De estar fechada no seu espaço e refletindo sobre ele. Então, no Mulheres de Hopper, ele nasce mesmo de uma paixão que eu tenho pelas obras do Hopper. E há muito tempo, há mais de 10 anos, acho que uns 15 anos, que eu conheço a obra dele, visito sempre, gosto de ver. Eu tenho uma relação muito forte com a imagem para escrever. Eu acho que também a imagem é outro processo de tradução. Escrever a partir da imagem é uma tradução também. A gente estava falando de tradução agora, né? A palavra surgia a partir da imagem, né? Como a gente, no poema, consegue fazer com que a palavra traga uma imagem. Você transformar a imagem em palavra e a palavra em imagem, né? A gente lidar com isso é um privilégio até, né? Um privilégio humano poder fazer essas relações. E eu gostava muito dele. E o que eu percebi, assim, que o Hopper tem os quadros mais icônicos dele, né? Que é aquela lanchonete de esquina com 2 pessoas dentro, ou aquela casa em que Hitchcock se inspirou para fazer o filme. Ele tem muitos quadros muito icônicos, falando da solidão urbana. Mas o que me chamou a atenção, acho que de tanto olhar a obra, é que ele tinha muitos quadros que ele pintava mulheres sozinhas nos seus espaços, seja um espaço público ou seja um espaço privado. A mulher consigo mesma. E aí eu fui ficando pirada com essa história. Eu entrei, pesquisei no museu onde estão as obras dele e tudo, e deram 32 imagens que as mulheres são destaque. Eu até achei bastante diante de toda a obra dele, né? E eu falei, nossa, como é que isso nunca também aparece, né? Ele pintou muito as mulheres, inclusive com uma única musa, que é uma outra coisa que eu descobri nesse trabalho de escrever a partir da imagem do Hopper, né? Da inspiração vir da imagem. A mulher dele, a Josephine, também era uma pintora. Eles se conheceram na mesma escola de pintura e tudo. E quando eles vão viver juntos, os quadros de Hopper eram mais sombrios, os dela mais vivos. Então, quando eles vão viver junto, o Hopper ganha cor. E eu até falei assim, o Hopper ganhou as cores da Josephine, né? E ela escureceu. Ela, com o tempo, foi escurecendo a ponto de não pintar mais. E ela foi se dedicar só à obra dele. Ela viveu para a obra dele, para organizar, né? É uma relação bem tensa, inclusive, tem um pouco de neurose, em que ela abre mão da vida dela para viver a arte dele, né? Foi descoberta agora recentemente, num depósito do museu, a obra dela. Bom, e é isso. E aí eu fui viver com as imagens. Aí eu passei um tempo vivendo com elas e vendo o que cada uma me trazia. E aí eu acho que elas foram ganhando a própria história, né? Das mulheres da minha vida. Eu fui olhando para cada uma delas, eu vi a minha mãe, que trabalhou na década de 40, trabalhava em São Paulo, minha mãe nasceu em São Paulo, desde os 14 anos em fábrica de tecido, depois em escritórios. Então, aquelas mulheres todas de Hopper da década de 40, de 50, eu via minha mãe, né? E eu via outras poetas, eu me via em alguns momentos, né? E assim, os poemas foram saindo da proposta só do Hopper, né? E criando uma história, uma outra imagem. Eu estava no quintal mesmo, estava ali sentada perto da porta, eu tenho uma poltrona, e eu tenho a jabuticabeira na minha frente, e tem uma parede verde com samambaias e tudo. E eu percebi uma teia mesmo de aranha se ligando, sabe? Do galho da jabuticabeira para a samambaia. E eu me aproximei. E na hora que eu me aproximei,
E eu falei, nossa, Aranha da Emily Dickinson, né? Eu lembrei na hora. E aí sentei, peguei o caderninho, que eu tenho um caderninho que fica lá fora, no quintal também, né? Eu peguei o caderno e foi muito rápido. Eu via que o que me chamou a atenção é porque tinha uma oscilação da trama da aranha, né? Então a palavra oscilação já veio, que ela é muito presente, ela é quase um refrão no poema. E a partir disso eu escrevi. E eu escrevi muito rápido. Não é sempre assim, né? Ninguém baixa o santo e escreve um poema rapidamente. Mas eu atribuo essa rapidez a já toda essa história para trás também, né? Isso foi ficando dentro de mim, maturando e saiu. Quando saiu, já saiu mais diretamente pronto, né? Tem um pouco dessa coisa da observação do próprio jardim, né? Que a Emily Dickinson também tem. Ela tem o herbário dela. E ela organizava até quase como se fosse um poema. Ela não fazia nada do ponto de vista do clássico, né? Catalogando, tarará. Ela fazia toda uma montagem poética do herbário dela. Então, eu acho que é isso. Observar seu próprio jardim, né? Ficar com as suas próprias plantas, ficar com a sua casa, né? Eu acho que isso foi o determinante mesmo. Claro, dentro de um processo pandêmico, porque eu escrevi esse livro todo em 2020. Não tenho poemas muito pandêmicos ali, mas a experiência, né? Eu tive que ser uma mulher de Hopper, eu tive que vir para dentro, ficar dentro dos cenários, das cenas da minha casa e escrever o livro. Eu quis que fossem mulheres. O livro foi cercado de mulheres. A ilustradora, a revisão crítica e o prefácio da Ana, né? A Luísa Romão, que fez a orelha, né? As redes sociais também foram mulheres. A Uva Kostiubra, que também fez toda a parte gráfica e capa, né? Toda a diagramação e obra. Ela é uma artista brilhante, assim. Foi muito bom estar com o mulherio todo. Eu digo que é mais fácil fazer um livro assim, em sororidade com essa mulherada toda, né? Eu sou Kátia Marchese, poeta recente, tardia e recente, né? De primeiro livro, uma leitora ávida de poesia desde a adolescência. A poesia, para mim, hoje é meu meio de estar no mundo, de expressão no mundo, né? Eu encerrei todas as outras minhas carreiras de trabalho e tudo para viver a poesia integralmente. E espero que a gente tenha feito um bom encontro. Desenho para Emília. Quando tua aranha dobra os joelhos e reverencia o nada, é a hora exata da luz. Oscila a folha no caule, oscila o calor nas sedas, oscila a pálpebra diante da ilusão. Trama ou flor? Sabemos, o amanhã destrói. Esse foi um episódio da série Como o Poema. Se você gostou do que ouviu, não esquece de seguir o podcast nessa plataforma de áudio aí mesmo, em que você está escutando a gente. E de recomendar o Como o Poema para todo mundo que você conhece que se interessa por poesia. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, no @comoopoema. E se quiser, escreve pra gente, manda seu comentário, crítica, elogio, sugestão, o que quer que seja, no nosso e-mail rebentarprodutora@gmail.com. O Como Poema é produzido por mim, Lilian Sais, e editado por Ricardo Terto. Um abraço e a gente se ouve na próxima segunda.